Olá, amigos do Hoje Paraná. No HojeCast desta semana, um bate-papo sobre vários assuntos com o ex-presidente da OAB Paraná e ex-diretor da OAB Nacional, José Augusto Araújo de Noronha. Entre os assuntos, as decisões do STF, o excesso de faculdades de direito e as eleições no Clube Curitibano, um dos mais tradicionais da cidade. Noronha, bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Esse excesso de faculdades de direito, como é que a gente lida com isso? Nem sempre, ou talvez sempre, esse excesso contribui, ao contrário, a gente não sabe se as faculdades oferecem cursos minimamente decentes e elas abrem como padarias. Toda santa semana tem uma proposta nova. Inclusive, Fernando, eu recebi um anúncio, uma propaganda, exatamente assim, faça formação 2 em 1, direito e administração, ao mesmo tempo, em EAD. Noronha. Bom, é um privilégio estar no HojeCast. Quero cumprimentar meu amigo Fernando Guignoni, amigo de longa data, que tenho orgulho de contar no meu hall de amigos. Eu tenho, na minha vida institucional, quando eu fui da OAB, uma das grandes lutas que eu tive foi justamente tentar impedir essa criação desenfreada de cursos jurídicos no Brasil. Tivemos uma série de ações, todos os governos, enfim, mas quando eu fui diretor do Conselho Federal e quando antes presidente da OAB do Paraná, foi uma causa que eu abracei, porque eu entendia que tanto a criação de um curso jurídico é tão importante quanto o próprio exame de ordem, que é também de grande relevância, eles precisavam ter uma atenção muito maior. Porque depois que um profissional se forma e ele está habilitado ao exercício da advocacia, ele lida com a vida das pessoas, o que ela tem de mais relevante, que é o patrimônio, a honra, a liberdade, a família. Enfim, são valores que podem efetivamente mudar a vida para o bem ou para o mal, prejudicar ou ajudar aquele que constitui um advogado. Por isso que a qualificação é muito importante. E hoje o Brasil se tornou uma referência negativa nessa questão de criação de cursos jurídicos. Porque no último número, e pode não ser o número de hoje, né? Uhum. Porque o Tarcísio, lá do Conselho Federal, que cuida de acompanhar a publicação dos diários oficiais, sempre me atualiza cada vez que tem cursos novos, e geralmente quando são criados novos, vem de manada, né? 7, 10, 12, 19. E a última vez que ele tinha me atualizado, nós estávamos beirando 2.000 cursos jurídicos. Nós já tínhamos passado de 1.950 cursos jurídicos no Brasil. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Absurdo, né? Chega a ser revoltante. Nós temos no Paraná mais de 120 cursos jurídicos. E não se trata de querer restringir acesso de ninguém à formação superior, muito pelo contrário. Eu sou um filho de professora, minha mãe é professora de História da Arte, meu pai sempre foi um entusiasta do ensino, sempre nos incentivou muito, mas é evidente que não pode ser uma canoa furada para aquele que, às vezes, coloca o patrimônio da família na esperança de ter uma ascensão social que ela não vem, porque faz um curso ruim, de qualidade duvidosa, tem dificuldade de recolocação ou de colocação no mercado de trabalho e às vezes não consegue nem passar no exame de ordem. E a métrica é sempre o exame de ordem, né, Fernando? Sim. Porque você veja, você tem faculdades que têm esses cursos, né, e que deveriam receber uma fiscalização mais acentuada do MEC. Alguns cursos têm uma aprovação pífia no exame de ordem. Alguns cursos já mereciam ser fechados pela baixíssima aprovação e recorrência que tem na reprovação desses profissionais, né? E um grande ativo dos cursos são seus professores. Exato. O nome desses professores, a capacidade e competência desses professores. E a gente não vê mais essa preocupação nessas
instituições que vão abrindo desenfreadamente seus cursos de direito, né? Dentro dessa linha, Noronha, a preocupação sempre é a preocupação que eu vejo que você externa aqui também é que o mercado receba bons profissionais. Exatamente. Né, para poder dar um suporte jurídico às famílias, às empresas em alto nível. Isso. O exame da ordem, se fosse mais rigoroso, já não seria um primeiro filtro até para sanar o mau ensino que eventualmente essas pessoas saem da faculdade? Fernando, essa é a segunda luta que eu tive e que hoje, vou dar um exemplo, o exame da ordem é importante, tem que continuar, tem que ser aprimorado, mas está demorando para ele ser aprimorado. Hoje, a primeira fase do exame da ordem, ele elimina com nota 5. Então, não é absurdo, você está precisando que de 80 questões você acerte 40 para poder ir para a próxima fase. E a próxima fase, Fernando, veja, você escolhe dentre a matéria, direito do trabalho, direito civil, direito penal, direito administrativo, enfim, qual delas for a sua pretensão de atuação, para que você possa, nessa segunda fase, ser aprovado. E qual é o problema? É que, às vezes, as pessoas que são aprovadas em determinada matéria, que fazem a segunda parte do exame de ordem, elas vão depois para o mercado de trabalho trabalhar em outras, e que elas não sequer teriam habilitação para exercer a profissão. Eu tenho um conhecido que sempre fez direito do trabalho, era especialista em direito do trabalho, no escritório que estagiou, depois fez o exame da ordem em direito do trabalho e depois que se formou foi trabalhar com direito penal, no qual ele me confidenciou que pouco ou nada sabia e teve que aprender depois na sua atuação. Isso é grave, porque você não pode ir aprender às custas de um prejuízo de alguém, né? E por isso que eu insisto, Fernando, nesse tema. Eu acho que a primeira fase do exame da ordem tinha que ser 6. Não poderia ser zerado em núcleos importantes. Porque 5 não passa por média em lugar. Pois então tinha que ser no mínimo 6. Não pode zerar em constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal, que são matérias que, vamos dizer assim, são praticamente obrigatórias de conhecimento de alguém que quer exercer a advocacia para aquele momento da formação. E nós teríamos que ter uma prova na segunda fase talvez mais abrangente. Nos Estados Unidos, você tem uma limitação que você pode reprovar para pegar American Bar, enfim, a sua inscrição para exercer a atuação profissional. Alguns estados acho que estão 3, se não me falha a memória, outros 5. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil nós não temos nem limitação. Eu tive um caso de um conhecido certa vez, que num exame da ordem me procurou depois da cerimônia e disse que já tinha feito 20 exames da ordem. Isso é evidente que é um prejuízo enorme, Fernando, para a sociedade, que é um profissional que ingressa no mercado de trabalho absolutamente despreparado, com uma qualificação muito baixa, e isso, ao meu ver, causa prejuízo para aqueles bons profissionais e principalmente para os clientes que serão desse profissional. E como é que você vê o novo mundo digital na área do direito aí? Vamos trazer para esse contexto todo. Inclusive com a inteligência artificial. Exato. Como é que está se comportando hoje o advogado? Eu arrisco dizer que a advocacia mudou rapidamente. Desde o advento do processo eletrônico, nós temos uma nova realidade da advocacia. E uma coisa importante, Fernando, nós estamos aqui, nosso estúdio aqui na frente do Fórum Civil, se olharmos pela janela, pouquíssima gente frequentando o Fórum Civil. Porque hoje, audiências digitais, processos eletrônicos, não existe mais cargas altas, não existe praticamente diminutas audiências físicas, nós temos
poucas advogados que se encontram nos fóruns. Isso muda também a dinâmica, até para troca de ideias entre colegas. Até a própria qualificação das sustentações orais, né? Isso. O vídeo é bem diferente do que você está fazendo. Eu, particularmente, no caso do tribunal, você deixar até bem claro, eu não acredito em sustentação oral por vídeo. Eu acho que a presencial é a única que funciona. Efetivamente, naquele momento em que você está com os desembargadores, apresentando a sua tese, defendendo seu cliente, analisando fato e prova, e aí fica a dica para os nossos amigos advogados que estão nos assistindo, sustentação oral só presencial. Pessoal, só presencial. Mas com relação a essa nova modificação que nós temos da profissão, vem junto com essa tecnologia toda, do processo eletrônico, da inteligência artificial, da dinâmica das pessoas quererem tudo para ontem. Obviamente que nós temos novas áreas do direito que se abrem, inclusive do próprio direito digital, da responsabilidade civil, que efetivamente agora é muito forte para aqueles que atuam e pretendem macular a imagem de outros através das redes sociais. A advocacia ela é baseada basicamente todo no eletrônico, porque as nossas intimações dos advogados são feitas de forma eletrônica. Hoje se admite citação por WhatsApp, né? Então isso não raro acontece já. Então eu acredito que hoje o mundo mudou. E para tristeza de alguns, mas também para alegria de outros, os mais antigos acabam sendo um pouco alijados, porque o processo eletrônico ele é muito dinâmico e ele não permite o erro. Então, tanto na abertura do prazo, com a contagem do prazo, as peças e recolocação de documentos nos processos, elas, às vezes, um erro, um equívoco, pode custar efetivamente a realização não do prazo. Por isso que lá atrás nós criamos o Centro de Inclusão Digital dos advogados. Quero ensinar os advogados também a trabalharem no processo eletrônico, trabalharem aprimorarem nesse mundo todo digital, que você precisa ter o Java atualizado, que você tem um assinador, precisa ter certificação digital para que você possa protocolar as suas peças, o acesso ao Projude, enfim, e outros sistemas como PJE e PROC. E esse é um outro problema. A quantidade de sistemas que nós temos hoje que o advogado precisa conhecer para exercer a advocacia. Que coisa louca. E o STF, Noronha? Como é que você vê? Eu acho que hoje o STF é o assunto mais debatido do país, seus ministros, sua atuação, Noronha. Bom, eu acho que isso é uma opinião absolutamente pessoal e de quem já foi diretor do Conselho Federal. O Paraná teve 4, até hoje, diretores do Conselho Federal. Eu fui um deles, diretor financeiro na gestão 2019-2022. E eu confesso que esse ativismo judicial, esse pode tudo do Supremo, ele faz muito mal para a democracia. Hoje nós sabemos que o Supremo desequilibrou a balança dos poderes. Ele efetivamente está se colocando como poder superior ao Legislativo e Executivo, dando e se intrometendo, ao meu ver, em questões que absolutamente não lhe dizem respeito. E algumas decisões, e eu cito, principalmente em matéria penal, é muito ruim a gente ver essa visa atrativa que o Supremo fez de todos os processos em matéria penal, quando é do seu interesse ou quando tem algum destinatário próprio para as suas ações. Tanto é que hoje, não raro, todos os dias vemos no noticiário ou condenações, ou novas ações, ou medidas cautelares de juízes em matéria penal. Enfim, são várias situações que deixam aqueles que são estudiosos do direito, que se balizaram no direito constitucional para seguir as suas diretrizes de atuação, efetivamente estão surpresos com o que anda acontecendo. Eu acho que precisa ter um freio de arrumação nisso. Isso não faz bem para a sociedade. Os ministros podem muito, mas não podem tudo.
E nós precisamos entender que a nossa justiça, que é uma justiça já grande, com muitos tribunais, são mais de 81 tribunais que nós temos no país, entre tribunais militares, tribunais de justiça, tribunais federais, tribunais eleitorais, tribunais do trabalho, superiores tribunais, ela já é constituída para que cada coisa seja julgada no seu devido lugar. E o Supremo hoje, ele tem dado atuação a matérias que nem lá deveriam chegar. Deveriam ser decididas nas instâncias ordinárias, porque de matéria constitucional não tem nenhuma. Não deveria ser esses temas julgados sob qualquer hipótese no âmbito, ao meu ver, do Supremo Tribunal Federal. Há uma evasão absurda de competência, porque essas competências originárias do Supremo têm incomodado juristas, advogados e a próprios juízes que têm ficado prejudicados na sua competência legal. E a OAB do Paraná fez recentemente um evento, semana passada, inclusive, para discutir exatamente esse papel e chegou à conclusão que, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma grande invasão das suas competências e que isso precisa ser rediscutido e ser equilibrado. O Supremo precisa voltar a ser uma Corte Constitucional com menos processos, menos protagonismo, menos atuação e, principalmente, que efetivamente julgue os grandes casos constitucionais como é da sua atuação. A Justiça do Trabalho, só fazendo uma coisa, agora a questão da pejotização, tem processos que foram julgados em primeira, segunda e terceira instâncias, demorando muitos anos da duração do processo, e às vezes numa simples decisão do ministro tem sido reformada toda uma decisão e toda uma jurisprudência anterior. Então, isso me parece que gera uma grande insegurança jurídica. Como é que você vê essa tentativa por parte, né, de uma ala da nossa política de impeachment do Moraes? Você acha conveniente hoje para o Brasil isso? Você acha possível uma situação como essa ocorrer no Brasil? Seria uma situação inédita, né? Nós nunca tivemos que eu lembre, na democracia moderna, nenhum impeachment do ministro Supremo. Nós já tivemos ministros Supremo cassados. Isso sim, já tivemos, mas um impeachment de um ministro Supremo seria a primeira vez. Eu acho que essa é uma decisão que cabe ao Senado analisar. Não acho que é inconstitucional uma análise desse pleito. Tanto é que já existem mais de 80 pedidos de impeachment de ministros do Supremo protocolados no Senado Federal. Esses pedidos precisam ser analisados. O Senado precisa fazer o seu papel para saber se existem ou não existem elementos. O que não se pode admitir é que todos esses pedidos vão para uma mesma gaveta, adormecendo em berço esplêndido por outros interesses que não aqueles de preservação justamente da própria Constituição Federal. A Constituição prevê, é uma medida prevista e que, se tiver os elementos, ela tem que ser apreciado, penso eu. E aqui eu não vou nem adiantar juízo de valor se é o caso de ser ou não promovido o impeachment do ministro Alexandre, como muitos defendem. Mas que efetivamente esses pedidos, e alguns com bastante substância, com bastante fato, que demonstram que ao menos eles precisam ser processados, pautados. Ele tem o próprio direito de defesa, que às vezes ele cerceia para alguns, ele ter o direito de defesa assegurado e depois, eventualmente, pautado. Mas precisa que tenha um viés jurídico, exato, não político, como está sendo tratado. Esse é o grande diferença que nós, advogados e juristas, entendemos. Esses pedidos, eles não podem ser tratados apenas como pedidos políticos. Isso faz mal para a democracia. Então, alguns são pedidos absolutamente jurídicos e que com fatos e imputações graves e que precisam ser processados. Se o plenário entender
que não. Nós já tivemos um impeachment de quantos presidentes da República? Nós tivemos o impeachment do Fernando Collor, tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e a democracia ela se manteve e seguiu adiante o seu caminho. E a gente sabe que tem que separar a atuação de cada um. Quem presta contas são os eleitos para o povo nas urnas. O ministro, quando ele assume, ele faz um juramento de defender a Constituição em todos os momentos da sua atividade profissional. Então, chama muita atenção que alguns ministros na sabatina, quando são sabatinados, falam uma coisa, falam da própria limitação da sua atuação, e depois que estão no cargo, parece que esqueceram todos os livros que escreveram, e aí começam com uma atuação diversa. Então, eu acredito que esse movimento vai ter que ser feito pelo Senado mais cedo ou mais tarde. Uma coisa é certa, já passou da hora de cada um dos 3 poderes cuidarem das suas atribuições. Eu gostaria daí, Noronha, da gente passar para um outro capítulo, vamos falar um pouco da tua nova propositura, né, como candidato do Clube Curitibano. Nós sabemos todos que o Clube Curitibano é o maior clube de Curitiba, né, uma verdadeira, com um orçamento maior que a maior parte dos municípios do Paraná, um número muito grande de associados. E depois de toda a tua experiência na tua vida profissional como advogado, depois como dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil na seção do Paraná, e também a tua atuação federal na OAB, você nos conta um pouco de onde é que surgiu esse brilho nos olhos para encarar esse novo desafio. Fernando, eu sou sócio do Clube Curitibano há 50 anos. Eu fui nadador da equipe do Clube Curitibano, joguei polo aquático, fui do Curitibano Júnior. Curitibano, meu escritório, eu morava na Getúlio Vargas, a 3 quadras do Curitibano. Minha vida sempre foi desenvolvida no Curitibano. Meus amigos de longa data são e fiz no Clube Curitibano. E eu, inclusive, fiz diversas comemorações importantes da minha vida no Clube Curitibano. Quando fui presidente da Ordem, fiz e organizei diversos eventos, bailes e tudo no próprio Clube Curitibano, sempre prestigiando o clube. Minhas filhas são frequentadoras diárias do clube, minha esposa, enfim, minha enteada. E nós, depois que eu terminei o meu trabalho lá no Conselho Federal, eu recebi um grupo de sócios que me convidou para concorrer à presidência do clube. A princípio, eu não achava que não era o caso, era um momento que eu precisava ficar cuidando da própria família, pela dedicação que eu tive na minha atividade profissional e institucional, mas eu fui convencido de que era um momento. É um momento que, principalmente, eu acho que a gente precisa pacificar o Clube Curitibano. Existem diversas correntes de oposição lá, da atual diretoria, e como eu não sou da atual diretoria, não fui das passadas, e eu acredito que pela minha capacidade que eu tenho de diálogo, de enfrentamento de temas importantes, de união, de ouvida ativa, fui ouvidor nacional do Conselho Federal, então aprendi muito a importância de você ter uma escuta ativa, que é você dar voz àquelas pessoas que efetivamente precisam. Eu acho que eu conseguirei, se eleito for, fazer um bom trabalho em prol desse clube que faz parte da minha vida e de tantas pessoas na nossa sociedade. Curitibano, como você disse, ele é um clube que tem mais de 30 mil sócios. A eleição vão participar mais de 13 mil pessoas. É uma eleição que se assemelha a de grandes ou municípios de médio porte do nosso estado do Paraná. Então, com essas habilidades que eu acredito que eu já demonstrei, tanto na presidência da OAB, presidente da Caixa de Assistência, e também a minha experiência na diretoria do Conselho Federal, e com boas ideias de gestão, com bastante transparência, respeitando a tradição, aplicando a inovação, eu acredito que nós vamos conseguir chegar na união. Então, hoje, eu aceitei esse desafio,
e colocar o meu coração à disposição do quadro associativo do Clube Curitibano. Se acharem que eu tenho qualificação e capacidade para presidir esse clube, para mim será uma honra e que procurarei honrar todos aqueles que me antecederam. Eu fui convidado para ser presidente pela chapa Barão do Cerro Azul. O Barão do Cerro Azul foi o criador do Clube Curitibano. Ele também da Associação Comercial do Paraná, ele foi um dos mártires do nosso estado, tem uma história belíssima, e o nosso clube foi criado há 143 anos. E essa história de crescimento, de desenvolvimento do nosso clube, tem muito a ver com a qualidade do nosso quadro associativo. Então, hoje eu acredito que, com bastante planejamento, Fernando, nós queremos trabalhar com bastante planejamento. Planejar o clube para 5, 10, 20, 30 anos. Para quando os meus netos tiverem com seus filhos, eles possam lembrar que alguém planejou o clube do futuro. E você já começou a falar com as pessoas que apoiam a tua candidatura sobre essa questão do planejamento estratégico? Tenho falado todo dia. Eu falo com mais de 50 sócios todos os dias. Às vezes eu vou em eventos maiores, menores. Tenho sido procurado por muita gente de bem. Sei que é uma campanha difícil, que onde vão vir, como qualquer campanha que envolva entidades de classe ou clubes, etc. Sempre é uma campanha que tem disputa. Às vezes você tem que lidar também com as adversidades e às vezes com as inverdades. Mas eu estou preparado, Fernando, para continuar conversando todos os dias com cada sócio, mostrando o que nosso clube precisa. Nosso clube precisa de planejamento, fazer uma excelente captação de recursos, principalmente de terceiros, para projetar o nosso clube para um patamar ainda melhor. E eu quero resgatar algumas tradições. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante da inovação com tradição. Nós ouvi relatos, olha que coisa maravilhosa, de famílias que se conheceram, marido e mulher que se conheceram na gincana do Clube Curitibano. Então, uma gincana que movimentava a cidade inteira. Eu participei de várias. Então, que depois da gincana se conheceram, começaram a namorar e hoje casaram, são avós ou bisavós e que começaram numa gincana onde se formavam as equipes aleatoriamente ou não, ou por inscrição, né? Mas que efetivamente tinha uma atividade que era eram gincanas culturais, culturais, né? Sociais, de arrecadação, também, às vezes, isso. Né? Houve muito isso. Então, onde o quadro associativo se mobilizava para causas, né? Seja cultural, social ou principalmente uma disputa entre equipes, né? Eu imagino que esse resgate já é parte das conversas que você vem fazendo com os associados também. Exatamente. Então, essa gincana, já aviso aí aos nossos opositores, é uma das nossas propostas. Nós também vamos resgatar a Olimpíada do Clube Curitibano, que era maravilhosa, muita gente participando, mas vai ser a famosa Olympic, vai ser uma Olimpíada moderna, onde vamos agregar também atividades eletrônicas, tipo jogos eletrônicos, com atividades esportivas, com atividades culturais. E essa Olimpíada também ela movimentou e movimentará, né, o nosso clube. Então, hoje a função de um clube social, Fernando, na minha visão, é você devolver o convívio sadio das pessoas. Que momento que a gente vive, de tudo ser através da tela de um computador, ou de um tablet, ou de um celular, de um smartphone, onde você não vai mais no banco. As pessoas, às vezes, não vão mais na faculdade, que alguns fazem curso EAD. As pessoas, às vezes, não convivem, e convivem só com aqueles poucos, ou em outras atividades sociais restritas. Então, o convívio social hoje, ele precisa, ao nosso ver, ser restabelecido para o nosso quadro social que tem a honra de ser sócio do Curitibano. E eu vou trabalhar muito nisso. Você fomentar a frequência e o convívio social do sócio. Importante. Uma coisa que me chama a atenção como sócio é que ao longo desses últimos anos a gente percebe que
essa cidade viva que o curitibano é também, ela tem sido atendida, né? Essa diretoria agora que vai deixar o clube, eu vejo que as adaptações foram feitas, né, para dotar de novos espaços de convívio, novos espaços para a prática de esportes, né, a aquisição de novos imóveis para fazer a expansão dessa estrutura que o curitibano oferece aos seus associados. E isso tudo deve estar também compondo o teu plano de ação. Sim, eu antes, obviamente, de aceitar ser candidato, eu fiz uma ampla análise da situação do nosso clube, até cumprimento a diretoria atual. Nós temos uma situação absolutamente saudável da nossa situação financeira, e isso que você falou é fundamental. Continuar projetos. Não é cada um que entra achar que vai modificar o projeto que outro começou. O clube hoje, nós estamos na iminência de iniciar uma nova piscina no Parque Aquático, uma piscina que vem da Itália, que vai dar um outro patamar àqueles que têm a natação como também o seu esporte de competição. Acredito que o clube deve terminar também a sua arena de beach tênis, que é uma sede nova, para os próximos dias, também na sede na Rua Jacarezinho, que é a antiga sede que a gente chama do Concórdia. Que foi agregado ao Clube Curitibano. Também foi feita uma série de investimentos, melhorando a prática do próprio futebol, que é onde agrega muitas pessoas nesse esporte. Enfim, se a gente for falar de melhorias, eu certamente precisaria de um outro podcast desse. E a verdade é que foram feitas tantas melhorias e que cada presidente que chega, ele quer fazer ainda mais daquele que acaba de sair. Mas eu, cumprimentando o presidente Paulo, quero cumprimentar por todo o seu trabalho, sua diretoria, tudo que tem feito pelo clube, e eu espero, se eleito, já digo a todos os associados, honrar esses 3 anos que eu vou me dedicar muito ao Clube Curitibano. Muito bem. Noronha, obrigado por ter vindo. A conversa foi boa, assuntos bem interessantes. Podia ser bem mais longa, até se fôssemos falar de tudo. A gente tem que marcar outros, né? Uma sequência. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, quero agradecer o Hoje pela oportunidade de eu estar aqui falando, o HojeCast. E dizer que é uma honra para mim, Fernando, mais uma vez estar contigo aqui. E eu que desde o começo vi o crescimento do Hoje Paraná. E sei que esse projeto é um projeto que ele ficará ainda muito, muito maior do que é, pelo amor e dedicação que vocês têm feito esse trabalho. E eu espero, sim, voltar muitas vezes aqui. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Semana que vem a gente volta, mas não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Spotify, né, no @HojeParaná. Curta, comente o nosso canal aqui no YouTube, compartilhe, ative o sininho. Enfim, acesse o Hoje Paraná, hojeparaná.com. Obrigado, semana que vem tem mais.